Fala galera, hoje é dia de jogar a história e hoje é dia de continuação, hoje é dia de Resident Evil Code Veronica. O jogo original foi lançado em 2001, primeiro como um exclusivo de Dreamcast, e daí foi relançado com algumas melhorias na chamada versão completa, rebatizado de Code Veronica X para PlayStation 2 e GameCube. E depois ganhou uma versão remasterizada em HD para PlayStation 3 e Xbox 360, que pode ser jogada também via port no PlayStation 4 e Xbox One. E é essa a versão que foi jogada aqui, a versão remasterizada em HD no port do Xbox One. Lembrando que o vídeo aqui é para focar na história do jogo. A ideia não é te contar sobre o desenvolvimento, sobre segredos, easter eggs, sobre assuntos técnicos ou de gameplay. O foco aqui é a história principal, sem nada muito extra. E as cenas do game são mais para ilustrar mesmo, para quem nunca viu poder conhecer e para quem conhece poder matar a saudade. E Code Veronica, até o momento, é considerado canônico na linha do tempo de Resident Evil, se passando depois dos eventos de Resident Evil 2 e 3, servindo como um 3,5. E como eu já fiz vídeo do 0, 1, 2 Remake e 3 Remake, eu aconselho que você veja esses vídeos antes de continuar esse daqui. Mas se você já assistiu ou já conhece os jogos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa por volta de 3 meses depois da destruição de Raccoon City, no ano de 1998. Claire Redfield foi capturada pela Umbrella e levada para uma ilha no meio do oceano, a Rockford Island. Acontece que depois de ter escapado do surto em Raccoon City, ao lado de Leon S. Kennedy e de Sherry Birkin, Claire Redfield retomou a busca pelo seu irmão desaparecido, Chris Redfield, e descobriu que ele fazia suas próprias investigações na Europa. Nessa busca, Claire invadiu a sede europeia da Umbrella, na França. Mas chegando lá, ela foi cercada pelos soldados da Umbrella, e mesmo lutando para escapar, isso foi inútil. Ela foi contida e capturada por um soldado chamado Rodrigo Juan Raval. 10 dias depois, Claire acorda na sua prisão na ilha Rockford, sem entender direito o que era aquele lugar ainda. Mas ela desperta na sua cela ouvindo explosões e sentindo tremores. Alguma coisa está acontecendo naquela ilha. Enquanto tenta entender e encontrar uma forma de escapar, Claire é surpreendida com a chegada de alguém. Iluminando com um isqueiro, Claire descobre que era Rodrigo Juan Raval, o mesmo homem que a capturou e era o seu carcereiro. Mas para surpresa de Claire, Rodrigo abre a sua cela e a deixa ir embora. Ele diz que aquele local está acabado e que a prisão foi tomada. Rodrigo estava ferido e afirma que Claire está livre para sair da sua cela, mas ela não vai ter chances de sair daquela ilha. Claire então sai e vê o local destruído, como se explosões tivessem acabado de acontecer. Ao continuar, um veículo preso numa estrutura simplesmente explode, e dessa explosão um cadáver queimado se levanta e parte para cima de Claire. Era um zumbi. Aquilo era como Raccoon City mais uma vez. Claire fica em choque por ver um zumbi de novo, e para piorar, ela estava num cemitério e vários outros cadáveres começam a se levantar do chão. Claire consegue correr para sair daquela área, mas no próximo local ela é surpreendida por uma luz e por tiros. Claire consegue se proteger e encontra uma pistola caída no chão, ao lado de um dos corpos daquele veículo capotado. Então, usando essa arma para disparar no holofote e render o atirador, a pessoa que estava atirando percebe que ele não estava enfrentando um zumbi. Assim, aquele se revela como um garoto que pede desculpas de um jeito meio arrogante. Claire ainda desconfiava dele e se recusa a abaixar sua arma. Então o garoto se apresenta. O seu nome é Steve Burnside e ele diz que também era um prisioneiro da Umbrella. E então Claire se apresenta.
Steve comenta que ouviu sobre um aeroporto por ali, e ele pretende encontrar esse lugar para fugir dessa ilha amaldiçoada. Assim, Steve vai embora, mesmo Claire tentando falar com ele ainda, mas Steve diz que não quer Claire o seguindo e o atrasando. Claire então continua sozinha, explorando o local, encontrando zumbis pelo caminho, que eram antigos prisioneiros e até soldados infectados. Pelo menos Claire também encontra ervas medicinais, suprimentos e armas que podem levá-la a sair daquele local. Ela avança até encontrar um tipo de sala de controle, onde até reencontra Steve mexendo num computador, onde ele encontra informações sobre Chris Redfield. Steve pergunta qual é a relação entre Claire e Chris. E depois de saber que eles são irmãos, Steve comenta que, pelos registros, Chris está sendo vigiado pela Umbrella. Claire fica preocupada e vai conferir o computador. Então ela consegue aproveitar esse acesso para enviar uma mensagem e ela manda um e-mail para Leon Kennedy, informando sobre a sua situação e pedindo para ele encontrar Chris e ajudá-lo. Enquanto ela encontra uma forma de sair daquele lugar. Claire comenta com Steve que o seu irmão com certeza vai salvá-la. Mas essa confiança de Claire em Chris deixa Steve incomodado. E ele diz que Claire só vai se decepcionar se colocar muita confiança nas outras pessoas. Ele sabe muito bem como é essa sensação. E, frustrado, o garoto sai dali. Depois de mandar a mensagem para Leon, Claire volta a explorar a ilha sozinha. E confrontando agora cães zumbis também. Ela atravessa então um tipo de ponte até uma área maior, como se fosse uma mansão. Ao entrar e explorar o local, Claire encontra um tipo de recepção e um bilhete de um assistente comentando como o seu patrão, o Sr. Alfred, não confiava em ninguém e, mesmo com aquela mansão que era mais uma instalação, ele parecia viver mais na sua casa privativa nos fundos daquela propriedade, com a sua irmã gêmea, Alexia. Avançando por ali, Claire encontra um tipo de escritório bizarro, com armas decorativas, até miniaturas de tanques e aviões, e um tipo de formiga decorativa com um botão. Então, quando Claire aperta aquele botão, um projetor é ligado, mostrando uma gravação antiga de um casal de gêmeos, onde o garoto arrancava as asas de uma libélula e a jogava num formigueiro, onde as formigas a devoravam. Com o fim do vídeo, uma sala secreta é revelada, e ali dentro existiam mais armas decorativas, armas douradas. De qualquer forma, Claire sai dali sem mexer em nada, se dirigindo para fora da mansão, quando escuta um grito de Steve pedindo por ajuda. Assim, ela volta para esse escritório e vê que Steve tentou pegar aquelas armas douradas e ficou preso naquela sala secreta. Claire consegue soltá-lo do lado de fora, e graças a isso, Steve diz que vai ficar com o par de pistolas douradas. Mas aquelas pistolas seriam úteis para Claire para conseguir acessar uma sala privativa daquela mansão. Só que Steve se recusa a entregá-las, dizendo que só as trocaria por alguma arma automática. E como a Claire não tinha nada desse tipo no momento, Steve simplesmente vai embora. Só que quando Claire vai atrás dele, próximo da saída da mansão, ela é surpreendida por um tiro de sniper. O tiro não a atinge, mas o atirador começa a falar com ela, a acusando de se deixar ser capturada para poder chegar nessa base e destruí-la. Mas Claire não estava entendendo nada. Então esse homem se apresenta. Ele é Alfred Ashford, o comandante de toda a base da Umbrella na ilha Rockford. E neto de Edward Ashford, um dos 3 fundadores da Umbrella, ao lado de Oswell E. Spencer e de James Marcus. Alfred acredita que Claire é a responsável pelo ataque naquela ilha, mas Claire é inocente. Foi coincidência que o ataque aconteceu pouco tempo depois da sua captura. O problema é que o tal ataque fez as amostras do T-vírus que existiam naquela base vazarem, resultando na criação desses zumbis e de outros infectados por toda a ilha Rockford. Por isso,
Alfred acredita que Claire esteja trabalhando para algum inimigo da Umbrella e que se deixou ser capturada de propósito. E por isso, ele continua atirando em Claire, que se protege num dos pilares da mansão. Vendo que Claire não vai falar o que ele quer ouvir, Alfred decide ir embora, afirmando que vai se divertir com a garota antes de matá-la. Saindo da mansão, Claire continua investigando a propriedade, passando por mais zumbis e até mesmo por um tipo de minhoca bizarra, infectada e gigantesca. Entre a mansão e a prisão existia um tipo de instalação de pesquisas e de cargas. Claire então passa por uma área externa, onde Alfred a encontra e dispara com a sua sniper mais uma vez. Mas ela consegue escapar entrando num tipo de segundo andar. Sem escolhas, Claire avança por uma área de transporte de containers e encontra um par de submetralhadoras automáticas jogadas por ali. O problema é que o pente de munição dessas armas tinha caído na parte de baixo do local, então Claire desce até lá. Mas no caminho, um portão se abre e dele surge uma poderosa arma biológica, um BOW chamado de Bandersnatch. Claire enfrenta a criatura, enquanto tenta descer para pegar a munição das submetralhadoras. E num momento, ela é até cercada pela criatura, só que Steve aparece, e com aquelas pistolas douradas, atira e mata o Bandersnatch. Steve inclusive diz para Claire que ele é o seu protetor, o seu cavaleiro montado num cavalo branco. Mas Claire não lhe dá muita bola e ignora o garoto. E com a luta resolvida, ela oferece as submetralhadoras para Steve em troca das pistolas douradas. Assim, Steve aceita a troca. Mas de repente, a plataforma onde eles estavam começa a descer, se revelando como um grande elevador de carga. E quem o ativou foi Alfred Ashford, dizendo que Steve pode acompanhar Claire na sua descida ao inferno. Chegando no andar de baixo, Steve vai sozinho na frente, atravessando e descarregando a sua nova submetralhadora nos zumbis pelo caminho. E depois de atravessar o local que parecia um tipo de casa de máquinas e de tratamento de esgoto, Claire o alcança. Steve comenta que aquelas armas eram mais confiáveis que qualquer pessoa. Isso chama a atenção de Claire, que pergunta o que Steve estava fazendo naquele lugar e onde está a sua família. Mas Steve reage a esses questionamentos, dizendo que não quer falar sobre isso. Deixando isso pra lá por enquanto, os dois continuam e encontram outro elevador de volta para a superfície. Só que numa dessas áreas da instalação, eles acabam pisando numa estrutura fraca e caem da plataforma onde estavam. Claire fica presa nos escombros e um zumbi aparece. Steve então se prepara para atirar, mas ele trava ao olhar para esse monstro. Steve fica desnorteado e apesar de Claire gritar para que ele atire, Steve, pela primeira vez, hesita. Só que quando o zumbi quase alcança Claire, Steve atira sem parar no zumbi, até acabar completamente com a sua munição, enquanto gritava, chorando, chamando a criatura de pai. Aquele zumbi era o pai de Steve, e o garoto cai chorando ao ver o destino que ele levou. Father! Father! Depois de se acalmar, Steve conta que o seu pai trabalhava para a Umbrella, mas ele decidiu trair a organização roubando informações sigilosas da empresa para vendê-las para quem pudesse pagar mais. O problema é que a Umbrella descobriu e como resultado, o homem foi capturado. A mãe de Steve foi morta e o próprio Steve foi levado para a ilha Rockford como prisioneiro. Steve culpa o seu pai por tudo o que aconteceu com ele, mas isso não o faz deixar de sentir pela morte dele. Claire diz para Steve ficar ali, se recuperando, enquanto ela vai continuar investigando o local sozinha. Claire usa as informações e itens que encontrou por ali para abrir caminho, usando até um tipo de mini submarino para chegar no porto daquela ilha, onde aparentemente vários itens da Umbrella eram transportados. Claire continua e encontra mais armas deixadas pela instalação, como um crossbow e um lança-granadas. E encontra até cápsulas de contenção quebradas
e cientistas mortos. Numa das salas, ela vê uma maquete da instalação, mostrando um tipo de abertura subterrânea. Numa outra sala próxima, ela encontra vários quadros de pessoas aparentemente importantes e até de um garoto. Aqueles quadros eram da família Ashford. A matriarca da família era Veronica Ashford, uma mulher descrita como de inteligência e beleza inigualáveis. Seu filho, Stanley Ashford, continuou o nome da família, passando aos filhos gêmeos Thomas e Arthur, onde os Ashford tiveram a sua época de glória. Arthur é o pai de Edward Ashford, o criador da Umbrella. E o seu filho, Alexander, deveria ter continuado o legado da família, mas foi o declínio dos Ashford, porque não se interessava em virologia, e sim em biologia. E agora, esse fardo de levar os Ashford à glória mais uma vez cai nos ombros dos gêmeos Alfred e Alexia Ashford. Claire continua pelas instalações da mansão e usando as pistolas douradas que conseguiu antes com Steve, ela chega num tipo de escritório particular e num dos computadores, Claire vê mais uma vez aquele mesmo vídeo dos gêmeos que viu antes, agora entendendo que se trata de Alfred e Alexia. Pelo computador, Claire ativa uma passagem secreta. O problema é que nesse momento outro Bandersnatch aparece e parte para cima de Claire, mas ela consegue fugir pela passagem secreta. Essa passagem a leva diretamente para a mansão particular nos fundos da instalação. Ali, Claire chega num corredor onde escuta duas pessoas conversando. Eram Alfred e a sua irmã gêmea, Alexia. Alexia dava uma bronca em Alfred, dizendo que os inimigos os encontraram e ele não pode falhar, porque depende totalmente dele trazer o nome da família Ashford de volta aos tempos de glória. Depois de ouvir essa conversa, Claire tenta sair dali o mais rápido possível. Voltando até os arredores da primeira instalação, Claire encontra documentos de um soldado especial da Umbrella chamado Hank, que indicava a Alfred Ashford que a carga, num tipo de tubo de contenção congelado, foi entregue com sucesso. Claire também encontra remédios hemostáticos, e então ela volta até a cela onde foi aprisionada e entrega o medicamento para Rodrigo para parar o seu sangramento. Como agradecimento pela ajuda, Rodrigo entrega para Claire um lockpick para ajudá-la a passar por portas trancadas. E Claire, para que Rodrigo não fique ali sozinho, no escuro, lhe deixa o seu isqueiro, que inclusive era presente do seu irmão, Chris. Claire volta em direção à mansão e quando está prestes a entrar, alguém aparece. Era ninguém menos que Albert Wesker, se revelando vivo pela primeira vez desde os eventos da mansão Spencer. Claire sabia quem era Wesker, e ele revela que foi ele quem atacou aquela ilha e provocou toda aquela situação, porque ele está atrás de uma coisa. E apesar de não ser o seu plano, Wesker está feliz por Claire estar ali, já que isso significa que, em breve, Chris deve aparecer para salvar a sua jovem irmã. E quando isso acontecer, Wesker vai estar pronto para matá-lo. Wesker ataca Claire com uma força sobre-humana, diferente de quando ele confrontou os Stars alguns meses atrás. Nesse momento, alguém entra em contato via rádio com ele, e Wesker diz que precisa deixar Claire viver mais um pouco. E antes de ir embora, Wesker olha para Claire uma última vez, e ao fazer o movimento de olhá-la, os seus olhos emitem um brilho vermelho. Depois disso, ele vai embora pulando mais alto que os muros que cercam a mansão, mostrando que realmente ele não é mais um humano normal. Depois desse encontro, Claire investiga mais a mansão, encontrando várias passagens e itens secretos pelo caminho. E mais uma vez ela vai até a mansão particular nos fundos da propriedade. Mas ao voltar no local onde ouviu a conversa dos irmãos, naqueles quartos, Claire encontra documentos onde Alexia dizia que tinha esperança que Alfred trouxesse a honra dos Ashford de volta.
E Alfred confessava numa carta como sabia que Alexia tinha uma inteligência fora do comum, e ele daria até mesmo a sua vida por ela. Mas quando Claire tenta sair dali, ela é barrada pela própria Alexia. Alexia usa um rifle para atacar Claire e começa a cercá-la, mas Steve ouve os barulhos e aparece. Sem escolhas, Alexia foge por uma porta secreta que liga ao outro quarto. Claire e Steve vão atrás dela, mas só encontram uma peruca loira jogada ali. E dessa vez, quem os ataca é Alfred Ashford, que é facilmente jogado no chão por Steve. Mas quando Alfred se olha no espelho, ele vê o seu rosto cheio de maquiagem, e assim a verdade é revelada. Um chocado Alfred sai dali desesperado. Então Claire e Steve percebem que, na verdade, a Alexia que eles encontraram agora há pouco era o próprio Alfred, vestido como a sua irmã. Era como se Alfred tivesse dupla personalidade. Ele era Alfred e Alexia ao mesmo tempo. Claire e Steve tentam sair daquela mansão, mas antes que pudessem ir a qualquer lugar, o sistema de autodestruição da ilha é ativado. Alfred provavelmente foi quem ativou o sistema. Sendo assim, Claire e Steve decidem correr para o aeroporto para fugirem da ilha o mais rápido possível. Eles encontram o local no galpão de transporte. E enquanto Steve prepara um avião de carga, Claire tenta abrir os galpões para poder fugirem dali. Mas Alfred, que ainda alternava entre a sua própria personalidade e a de Alexia, ativa aquele tubo congelado que foi entregue por Hank. Era um Tyrant, modelo T-078, um tipo de clone para produção em massa do T-103, o Mr. X. O Tyrant começa a perseguir Claire enquanto ela corre para se juntar a Steve no avião, até que ela consegue derrubar a criatura com seu lança-granadas, e assim ela segue em frente. Desse jeito, a dupla consegue decolar o avião e fugir da ilha Rockford antes que a instalação exploda. Com tudo mais calmo agora então, no avião, a dupla comemora a fuga e Steve se desculpa pelas atitudes arrogantes que teve no começo. Claire entende que aquilo foi a forma do garoto se proteger daquela situação difícil, tanto física como emocional. Steve então diz que deseja que Claire consiga encontrar o seu irmão, mas, pelo menos por enquanto, eles podem ir para onde quiserem usando aquele avião. Enquanto isso, a ilha Rockford estava prestes a explodir, e Alfred Ashford usa o seu próprio jato particular para sair dali também. Nesse momento, dentro do avião, Claire e Steve sentem um estrondo, e logo em seguida, um alarme começa a tocar, com a mensagem de que o compartimento de cargas estava aberto. Sem escolhas, Claire vai investigar, enquanto Steve fica na cabine do avião. Acontece que quem estava no compartimento de cargas era o Tyrant, que sem cerimônias parte para cima de Claire. Sem escolha, Claire enfrenta a criatura ali mesmo, e a luta é bastante complicada. Mas a garota consegue derrotar o monstro jogando as cargas para cima dele e o jogando para fora do avião, o explodindo em pleno ar. O monstro tinha sido destruído, mas os problemas não acabaram porque de repente o avião assume o piloto automático. O responsável por isso era Alfred, que passou a controlar aquele avião remotamente. E agora Claire e Steve estavam sendo levados para um local desconhecido. Sem escolhas, Claire e Steve sentam e esperam. Algum tempo depois, Steve acorda enquanto Claire ainda dormia. E ele começa a demonstrar ter certos sentimentos pela garota. E enquanto pensava sobre isso, ele percebe que o avião estava num local completamente diferente. Ao analisar as coordenadas, ele percebe que estavam na Antártida. O avião faz um pouso forçado numa instalação misteriosa ali. Era uma base isolada e secreta da Umbrella. Claire e Steve saem do avião e entram no local, onde a dupla precisa se separar para encontrar uma forma de sair dali. O problema é que aquela base estava infestada de zumbis.
então eles não conseguirão transitar por aquele local tranquilamente. Enquanto exploram, Claire chega num pequeno escritório onde ela encontra um memorando de Alexander Ashford. Ele contava como seu pai, Edward Ashford, descobriu um vírus-mãe, o vírus progenitor, junto de Oswell Spencer. Eles o estudaram para propósitos militares e conseguiram uma variação com James Marcus, o T-vírus. Então, para camuflar a sua pesquisa, eles criaram uma empresa farmacêutica chamada Umbrella. Mas Edward passou a fazer suas próprias pesquisas com o vírus e morreu infectado. Assim, o seu filho, Alexander, tentou seguir com a pesquisa do pai, mas ele teve dificuldades. E essa falha foi a desgraça para o nome Ashford. Um nome que a sua querida ancestral Veronica Ashford estabeleceu. Então, sem um Ashford nas pesquisas, Spencer tomaria total controle da Umbrella, levando os Ashford a um esquecimento total. Assim, Alexander estabeleceu essa base secreta, usando uma mina abandonada na Antártida, para a realização dessas pesquisas, onde ele conseguiu desenvolver um novo tipo de vírus. E essa nova pesquisa seria a glória dos Ashford mais uma vez. Naquele mesmo escritório, Claire encontra uma carta do mordomo dos Ashford, dizendo que ele servia a Alexander Ashford, o pai de Alfred. E há 15 anos atrás, Alexander desapareceu depois de um incidente num experimento que tomou a vida de Alexia também. E sem aguentar mais esse desaparecimento, o mordomo dizia que se mataria por causa disso. Naquele mesmo lugar, Claire descobre uma passagem secreta onde consegue ver uma criatura presa. Um infectado também, mas esse não era como os outros. De qualquer forma, Claire continua investigando o local, passando por criaturas como mariposas modificadas, aranhas gigantes, além dos zumbis. Até que ela reencontra Steve, onde o garoto diz que descobriu que tem uma base de observação australiana a uns 11 quilômetros daquele local. Então eles devem ir para lá para pedir ajuda. Assim, juntos, eles encontram um veículo de escavação que poderia ajudá-los a transitar por aquela região gélida com mais segurança e com mais facilidade. Mas quando Steve começa a manusear um guindaste para tirar o veículo dali, ele se descuida e faz o veículo bater em canos, liberando um gás tóxico. Sem escolhas, a dupla é obrigada a sair dali. Steve se culpa por ter dificultado as coisas, mas Claire se mantém otimista e diz para encontrarem uma forma de dissipar aquele gás. Assim, eles se separam mais uma vez. E depois de explorar a área, Claire encontra uma máscara de gás que a ajuda a entrar na sala. E ativando um mecanismo, ela redireciona o gás para fora daquele local. O problema é que Alfred aparece ali, preparado para atirar em Claire. Só que Steve também chega, e usando as suas submetralhadoras, ele consegue disparar em Alfred, o atingindo em cheio e fazendo ele cair numa enorme cratera. Só que, enquanto tudo isso acontecia com eles, em outra parte, aquela criatura que Claire viu aprisionada se liberta. Esse monstro é chamado de Nosferatu. Claire pega a arma de Alfred caída e ao lado de Steve, eles usam o veículo de escavação para sair daquela base da Umbrella. Do lado de fora, a dupla começa a atravessar a parte externa para tentar encontrar uma forma de chegar até a base australiana. O que eles não esperavam é que o Nosferatu aparecesse ali. Steve é jogado para fora da plataforma onde eles estavam atravessando e fica pendurado. E sem tempo de salvá-lo, Claire não tem escolhas senão enfrentar Nosferatu sozinha. A luta é intensa. A criatura era extremamente forte, com tentáculos que saíam do seu corpo. Mas usando o rifle de Alfred e todo o seu armamento, Claire consegue ter uma chance. Até que Nosferatu é derrotado. Assim, Claire consegue puxar Steve de volta para cima daquela plataforma.
Steve é salvo, mas ele fica frustrado na verdade, já que, na sua cabeça, era ele quem deveria proteger Claire e não o contrário. E ele promete que vai fazer de tudo para protegê-la da próxima vez. Ao atravessar a base, a dupla encontra um veículo de neve e decidem usá-lo para finalmente fugir. O que eles não esperavam é que Alfred ainda estivesse vivo. Mesmo muito ferido e fraco, ele vai até uma sala da instalação onde, num tubo de contenção, estava a verdadeira Alexia. Alexia estava em animação suspensa naquele laboratório da Antártida esse tempo todo. Mas por toda essa situação, Alfred precisa despertá-la. E diante da sua irmã, Alfred não resiste mais às feridas e morre. Nesse momento, tentáculos surgem e atacam Claire e Steve enquanto eles pilotavam um veículo para fora daquela base, frustrando a sua fuga. E quem estava manipulando esses tentáculos era a própria Alexia. Com isso, o veículo de Claire e Steve é derrubado e explode. Enquanto tudo isso acontecia, na ilha Rockford, quem aparece ali, depois de receber uma mensagem de Leon Kennedy a pedido de Claire, é Chris Redfield. Chris já estava na Europa investigando a sede da Umbrella, então conseguiu chegar naquela ilha rapidamente. E assim começa a busca pela sua irmã. Entrando por uma das cavernas do local, Chris encontra Rodrigo Juan Raval, que conta sobre Claire e garante a Chris que ela tá bem e que ela escapou da ilha. Só que a conversa é interrompida pela gigantesca minhoca infectada que devora Rodrigo. Chris então enfrenta a criatura e consegue derrotá-la. E antes de morrer, a criatura cospe Rodrigo de volta. O ex-soldado entrega para Chris o isqueiro que Claire tinha deixado com ele. O isqueiro do próprio Chris. E diz para que ele encontre a sua irmã. E assim, Rodrigo morre. Chris pega um elevador e chega até a superfície da ilha, agora semi-destruída. Ele chega na parte externa, onde existia um tanque de guerra, e com um botão o tanque se move, revelando uma passagem. Era uma instalação secreta da Umbrella no local, que era o local indicado na maquete que Claire tinha visto um tempo antes. Era na verdade uma conexão entre a instalação e a mansão particular de Alfred Ashford. Chris então avança por ali e chega na instalação, na sala de controle, que transmitia Alexia cantando e acariciando o corpo morto de Alfred. Só que enquanto Chris observava aquilo, sem saber o que estava acontecendo, em outra parte da ilha, Albert Wesker continuava no local, surpreso e furioso com o fato de que Alexia despertou. E ao mesmo tempo, Wesker vê através das câmeras de segurança que Chris tinha chegado. Assim, ele libera alguns Hunters para caçá-lo. Chris se livra dos Hunters e avança pela instalação, até que finalmente o reencontro acontece. Wesker aparece pela primeira vez diante de Chris desde o incidente da mansão Spencer. Chris fica surpreso em vê-lo vivo, e Wesker diz que está ali por Alexia. Então Chris percebe que Wesker foi o responsável por atacar aquela ilha, e consequentemente a sua irmã. Então ele se prepara para atacá-lo. O problema é que Wesker agora tinha força sobre-humana, o que pega Chris de surpresa. Wesker segura Chris pelo pescoço, enquanto fala que, depois dos eventos anteriores, do primeiro jogo, ele agora está com uma nova organização, concorrente da Umbrella. Enquanto tentava se libertar, Chris dá um soco no rosto de Wesker, derrubando seus óculos escuros, revelando os seus olhos, que não eram mais olhos humanos normais. Se sentindo em vantagem, Wesker decide revelar para Chris que Claire não está mais ali, e sim na base da Umbrella na Antártida, próxima de Alexia. Mas quando Wesker estava prestes a matar Chris, Alexia o surpreende numa chamada de vídeo, dando uma grande risada.
Ao perceber que Alexia sabe sobre ele estar ali, Wesker joga Chris de lado para ir imediatamente atrás dela. Mas isso faz Chris acidentalmente quebrar um dos tubos de contenção, despertando um Bandersnatch. Então, mesmo tendo acabado de ser surrado por Wesker, Chris é obrigado a se recompor e a correr dali. Seguindo em frente, dessa vez em busca de uma forma de sair daquele local e de ir até a Antártida resgatar a sua irmã, ele encontra na área de transporte um segundo jato, que seria de Alfred ou de Alexia. E assim, Chris o pilota e vai em direção à base da Umbrella. Chegando lá, Chris começa a avançar pela instalação, encontrando documentos, inclusive um diário de Alfred dizendo que descobriu a verdade sobre o seu nascimento e o de Alexia, algo que o deixou totalmente perturbado. Chris descobre também que Alexia passou a assumir as pesquisas do pai, mas os experimentos falharam, e o próprio Alexander foi submetido aos testes por ela, transformando seu corpo por completo, o transformando numa criatura monstruosa sem controle. Assim, os irmãos o mantiveram preso numa das salas da instalação. E ele ficou preso por 15 anos, sendo chamado pelos novos funcionários da instalação de Nosferatu, sem saberem que se tratava do próprio Alexander Ashford, que tinha sido considerado morto depois de desaparecer há 15 anos atrás. Alexia, mesmo assim, quis continuar os experimentos e fez testes no seu próprio corpo, e disse que os efeitos reais iriam despertar em 15 anos. Então ela foi mantida em suspensão esse tempo todo. E Alfred disse às pessoas que Alexander e Alexia teriam morrido nos experimentos. Mas Alfred passou a ser ele e Alexia ao mesmo tempo, até o retorno da sua irmã. Inclusive, por saber demais, Alfred se livrou do mordomo da família e fez parecer um suicídio. Chris também encontra por ali documentos indicando que o novo vírus que Alexia aplicou em si é uma combinação do vírus progenitor com o DNA de formigas rainhas. Por isso, existia até mesmo um imenso formigueiro naquela instalação. Alexia foi quem infectou seu pai com esse vírus. E ao ver a rápida alteração das suas células, que destruíram o seu corpo e o seu cérebro, causando até combustão espontânea, ela continuou os estudos e nomeou a sua criação em homenagem à grande matriarca da família, criando assim o vírus T. Veronica. Continuando as suas investigações, Chris acaba encontrando o laboratório onde Alexia estava em animação suspensa. Mas no lugar de Alexia, o que ele encontra no tubo é o corpo de Alfred. E ao analisar o corpo, Chris encontra um anel. Avançando, Chris chega num tipo de reservatório de água congelada, e submerso ele encontra o corpo do Nosferatu. Quando Chris o tira dali com um mecanismo de elevação, a própria Alexia aparece, dizendo que não vai perder muito tempo com ele. Então libera uma gigantesca aranha infectada para atacá-lo. Mas Chris consegue pegar um tipo de brinco que caiu do corpo do Nosferatu e então ele foge dali. Continuando, Chris encontra uma área que parece muito uma mansão já conhecida por ele. Era uma réplica idêntica do saguão da mansão Spencer, algo que foi criado pelo próprio George Trevor. No centro da escadaria, ele vê um quadro de Alexander, Alfred e Alexia. E embaixo das escadas, Chris encontra Claire, presa num tipo de gosma verde. Então ele a liberta e os irmãos finalmente se reúnem. Claire acorda e fica feliz ao ver o seu irmão mais uma vez. Chris estava pronto para ir embora com ela, mas Claire diz que precisam salvar Steve. E sendo alguém que ajudou a sua irmã, Chris aceita procurá-lo. O problema é que Claire estava envenenada, então Chris a deixa descansar enquanto ele parte em busca de Steve e de uma cura. Chris anda pelo depósito e não encontra Steve em lugar nenhum, mas encontra a cura. Assim, Claire se recupera.
Ela estava pronta para se juntar a Chris na busca por Steve, mas nesse momento Alexia aparece no andar de cima só para provocá-los, o que deixa Claire espantada de realmente existir uma Alexia. Chris e Claire correm atrás dela, mas um dos tentáculos que Alexia controla atravessa uma parede e os ataca, destruindo a plataforma de cima e fazendo Chris cair com a perna machucada. Sem escolhas, Chris manda Claire seguir em frente para salvar Steve. Separada do irmão, Claire avança até chegar numa espécie de masmorra, a mesma masmorra onde Nosferatu era mantido antes. E ali ela encontra Steve preso por um grande machado. Claire tenta ajudá-lo, mas Steve desperta e revela que Alexia fez algo com ele. Os mesmos experimentos que ela fez no seu próprio pai. Nesse momento, Steve começa a sentir uma grande dor. Ele empurra Claire e então começa a sofrer uma transformação. Steve se transforma numa enorme criatura descontrolada. E não conseguindo reconhecer Claire, Steve pega o mesmo machado que o prendia e parte para cima dela. Sem escolhas, Claire foge, mas acaba sendo pega pelos tentáculos de Alexia. Steve se aproxima de Claire e se prepara para matá-la, mas no último segundo, ele para. Reconhecendo Claire, Steve ataca o tentáculo ao invés da garota, salvando Claire pela última vez. Steve começa a quase voltar ao normal, mas ele estava muito fraco e estava ferido. Claire diz que Chris estava ali para salvá-los. Então Steve fica feliz em saber que Chris foi buscar a sua irmã, assim como Claire confiava que ele faria. Mas Steve não vai poder mais manter a promessa de fugir ao seu lado. E ele diz que se apaixonou por Claire. Assim, sem mais forças, Steve morre. Enquanto Claire lamentava pela morte de Steve, Chris continuava no saguão, onde presencia um encontro entre Alexia Ashford e Albert Wesker. Wesker diz que Alexia é a criadora do vírus T. Veronica, um vírus experimental. O problema é que a única amostra desse vírus agora estava dentro do corpo da própria Alexia. E é por isso que ela estava em animação suspensa, para que o seu corpo pudesse se adaptar às mutações do T. Veronica. Wesker estava ali para roubar uma amostra do vírus. Por isso ele invadiu e atacou a ilha. E com Alexia desperta, ele vai ter que tomar uma amostra do corpo dela à força. Nesse momento então, Alexia transforma o seu próprio corpo, como se aquilo fosse só uma casca. E nessa nova forma superior, ela enfrenta um aprimorado Albert Wesker. Só que o confronto dos dois acaba revelando Chris ali. Então Wesker diz que, como ele era o seu melhor soldado no STARS, ele pode lidar com a Alexia. E assim, Wesker bate em retirada. Mas Chris não consegue escapar e é obrigado a enfrentar Alexia, sozinho agora. Com tiros da poderosa Magnum, Chris aparentemente consegue derrotá-la. E acreditando que a matou, ele pega, caído do seu corpo, um tipo de pingente de um colar. Então, com o anel de Albert, o brinco de Alexander e o colar de Alexia, Chris abre passagem por aquele quadro no meio do saguão, revelando uma passagem direto para a mansão particular dos gêmeos Ashford. O problema é que enquanto Chris ia até lá, Alexia se levantava. Uma daquelas portas o leva até um tipo de laboratório particular, e ali Chris encontra um reporte sobre as pesquisas de Alexander Ashford, um projeto especial chamado Code Veronica. Depois de anos pesquisando, Alexander encontrou o que ele acreditava ser o gene da inteligência. Ele tentou usar sua descoberta para reviver a reputação da família Ashford e usou o DNA de Veronica Ashford, a matriarca da família, de quem ele se tornou obcecado. Alexander combinou o DNA de Veronica,
o tal gene da inteligência, com o seu próprio DNA e usou uma barriga de aluguel. O resultado disso foram gêmeos, Alfred e Alexia Ashford. Ou seja, os dois são clones de Veronica Ashford. Alfred tinha só uma inteligência um pouco acima da média e foi considerado um fracasso. Mas Alexia era uma criança prodígio, com um intelecto incrível, se tornando pesquisadora sênior-chefe na instalação da Umbrella na Antártida quando ela ainda tinha apenas 10 anos de idade, se tornando inclusive odiada por William Birkin por causa disso. Com essas revelações, Chris continua e encontra Claire chorando pela morte de Steve atrás de uma passagem trancada. Chris tenta arrombar a porta sem sucesso, e Claire diz que encontrou documentos indicando um sistema de autodestruição em algum lugar daquela instalação. Se Chris ativar esse sistema, as travas de segurança de todas as portas vão ser abertas e eles vão conseguir fugir dali. Sendo assim, Chris parte em busca desse sistema de autodestruição. E depois de muita busca e exploração, Chris o encontra e ativa o sistema usando o código de autodestruição, o código Verônica. Chris e Claire se reencontram. O problema é que na saída, Alexia os encontra também. Só que por ali, Chris vê uma grande arma de emergência acoplada e com a ajuda de Claire, ele a liberta. Acontece que com a obsessão de Alexia pelo T-Verônica, Alexander Ashford criou uma arma experimental anti-BOW, conhecida como Linear Launcher. E era um último recurso para detê-la, caso fosse necessário. E essa era a Linear Launcher. Chris manda Claire ir na frente pelo elevador de emergência, enquanto ele fica ali para enfrentar Alexia. Claire hesita, mas concorda. Assim, Chris a enfrenta, num combate onde o corpo de Alexia vai sofrendo várias transformações. Acontece que, depois dela criar o T-Verônica e perceber as falhas quando usou o vírus no seu pai, Alexia entendeu os erros e aplicou esse mutagênico viral em si própria, e entrou num tipo de repouso criogênico por 15 anos, na intenção de controlar o seu poder, dizendo que assim ela seria um ser superior. E agora, Chris usava todo o seu armamento para pará-la, mas ela sofre uma terceira transformação, assumindo a forma de uma criatura voadora, extremamente ágil, como uma libélula. E nesse momento, com a liberação do Linear Launcher, uma arma muito parecida inclusive com a que Jill Valentine usou para acabar com Nemesis, Chris pega a arma e a usa contra a Alexia, e assim ela é completamente destruída. Alexia morre definitivamente depois de ser atingida pelas explosões superaquecidas de plasma disparados pelo Linear Launcher, acabando assim com a linhagem da família Ashford. O disparo fez o corpo de Alexia explodir, ao mesmo tempo que começa a autodestruição da instalação, forçando Chris a sair rápido dali. O problema é que as coisas ainda não tinham acabado, porque Wesker ainda estava ali e pega Claire como refém agora. Chris vai atrás de Wesker e chega até o porto, mas Wesker não tinha interesse em Claire. Ele apenas a usou para atrair Chris e finalmente ter a sua vingança por ele arruinar os seus planos na mansão Spencer. Wesker solta Claire e se prepara para enfrentar Chris e matá-lo. Wesker diz que foi até ali atrás de Alexia, mas mesmo que ela esteja morta agora, ele ainda pode extrair o T-Verônica do corpo de Steve. Claire fica furiosa ao ouvir isso, mas era tarde demais. Subordinados de Wesker já tinham pegado o corpo de Steve e o levaram dali. Sem muito o que fazer, Chris manda Claire preparar tudo para a fuga deles, enquanto ele vai ficar ali para enfrentar Albert Wesker. Claire hesita em deixá-lo sozinho, mas Chris diz que, como membro sobrevivente dos Stars, ele precisa fazer isso. Sendo assim, Claire vai,
E Chris fica para enfrentar o seu maior inimigo. O problema é que o Wesker era muito forte agora, e Chris não tinha como enfrentá-lo. Acontece que agora o Wesker era mais que um simples humano. Ele já tinha se infectado com um vírus experimental durante os eventos do primeiro jogo, e isso foi ativado quando o Tyrant o matou, entre aspas. Aquilo foi um ataque planejado. Wesker precisava, entre aspas, morrer para voltar como um super ser. Agora Wesker era imparável, e quando ele estava prestes a matar Chris, que chega a tentar jogar uma grande quantidade de vigas no seu inimigo, sem muito sucesso, o que salva Chris é o começo das explosões na instalação, e isso atinge e queima o rosto de Wesker. Sem tempo, com a autodestruição, Wesker vê que eles não conseguirão acertar as contas naquelas condições. E os dois concordam que vão se encontrar e terminar aquele combate num outro dia. Chris então deixa a área e volta para junto de Claire, que tinha deixado o jato que Chris chegou ali pronto para eles. Assim, os dois irmãos saem juntos, com tudo indo pelos ares. Chris e Claire conseguem escapar da base da Umbrella. Em segurança, Claire pede para Chris prometer que eles nunca mais vão se separar. Mas Chris não pode fazer essa promessa, porque a luta ainda não acabou. Wesker ainda tá vivo e tá na hora de dar o troco na Umbrella. E assim, a instalação na Antártida explode. E é desse jeito que termina a história. Então é isso, lembrando que eu já fiz vídeo aqui de Resident Evil 0, 1, 2, 3, 7 e 8. E o link para todos eles tá aqui na descrição. E claro que a saga por completo ainda não terminou. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.